Após o telefonema entre Vladimir Putin e Donald Trump, o Kremlin e a Casa Branca divulgaram comunicado sobre o que foi discutido. Em resumo, não houve avanços concretos, apenas promessas vagas. A única novidade imediata é o anúncio de uma troca de prisioneiros, com 175 ucranianos retornando para casa e 157 russos sendo libertados. Embora seja um alívio ver mais combatentes ucranianos escapando das condições desumanas dos cativeiros russos, essa não é a primeira vez que um acordo assim acontece. O que realmente ficou claro é que Trump não tem intenção de pressionar Putin. Putin tentou impor sua narrativa. A Rússia estaria disposta a negociar, mas com condições inaceitáveis para a Ucrânia, jogando a responsabilidade pelo conflito para o lado de Kiev. A proposta de cessar-fogo completo foi rejeitada por Moscou, que apresentou exigências já conhecidas e inviáveis. Quanto ao suposto acordo para poupar a infraestrutura energética, há mais dúvidas do que certezas. Primeiro, porque a Ucrânia não foi consultada. Segundo, porque a Rússia sempre alegou que seus ataques a alvos civis eram, na verdade, militares. Nada impede que continue fazendo o mesmo, enquanto Kiev não tem capacidade para retaliar na mesma escala. Os comunicados oficiais reforçam essa falta de progresso. O Kremlin agradeceu a Trump pela disposição em buscar a paz, mas deixou claro que qualquer solução deve considerar os interesses legítimos de segurança da Rússia, uma forma elegante de dizer que Moscou não abrirá mão de suas ambições. Entre as condições russas estão o fim da mobilização ucraniana e a suspensão do fornecimento de armas ao país, algo que nem a Ucrânia nem a Europa aceitariam. Além disso, Putin mencionou os ataques na região de Kursk como justificativa para suas ações, ignorando que Kiev sempre negou envolvimento em tais incidentes. Aqui está o ponto crucial: os Estados Unidos não são um aliado confiável. Trump já deixou claro que não pressionará Putin e, a qualquer momento, pode interromper o envio de armas e o compartilhamento de inteligência com a Ucrânia. As entregas atuais são herança da gestão Biden, e não há garantias de que continuarão. A Europa precisa entender isso e se preparar para agir por conta própria. Enquanto isso, a Rússia mantém sua máquina de guerra funcionando. A mobilização parcial segue em vigor, com contratos militares sendo renovados automaticamente, prendendo soldados indefinidamente. Se Putin revogasse essa medida, milhares desertariam imediatamente. A Ucrânia jamais aceitaria um cessar-fogo unilateral, pois sabe que a Rússia usaria o tempo para se rearmar. Moscou já compra armas da Coreia do Norte e enfrenta escassez de equipamentos, mas uma trégua só beneficiaria seus planos de expansão. Enquanto isso, Kiev continua sob ataque de uma força militar superior que não mostra sinais de recuar. A única saída é a resistência, com apoio internacional firme, algo que infelizmente parece cada vez mais distante. Aceitar que a Ucrânia fique sem suprimentos neste momento seria um ato de insanidade. E é ainda mais absurdo imaginar que a Europa concordaria com isso. Para o continente, a Ucrânia deixou de ser apenas uma questão humanitária, ajudar um país que luta contra a tentativa de aniquilação promovida por Putin. Agora, trata-se de uma questão de segurança europeia. Quanto mais forte a Ucrânia estiver, mais forte a Europa se tornará, especialmente porque Donald Trump já deixou claro em diversas ocasiões que não pretende mais garantir a segurança do bloco. Se os Estados Unidos não assumirão esse papel, a Europa terá que se proteger sozinha. E como não possui uma força militar própria à altura, a única alternativa é fortalecer o exército ucraniano. O problema é que Trump não respeita nem mesmo os compromissos assumidos pelos Estados Unidos. Seu principal assessor, Elon Musk, já defendeu abertamente a saída dos Estados Unidos da OTAN. Não há garantias de que Washington, que por 8 décadas foi o pilar da segurança europeia, realmente intervirá em defesa de países como os Bálticos ou qualquer outra nação do continente. Portanto, contar com essa possibilidade seria um erro estratégico grosseiro. Quanto às acusações de crimes bárbaros e ataques terroristas contra civis, a Rússia não apresenta provas concretas. Não há um único caso documentado que sustente suas alegações. O que existe, na verdade, são tentativas repetidas de Moscou de manipular a narrativa com desinformação. A Alemanha, por exemplo, já alertou que não há motivos para acreditar nas palavras do Kremlin. Enquanto isso, os ataques a civis na região de Kursk foram comprovadamente realizados pela Rússia, incluindo o bombardeio com bombas aéreas a um abrigo que abrigava civis em necessidade de assistência médica e humanitária. Não há dúvidas, quem cometeu esses crimes foi o regime de Putin. A proposta russa de cessar-fogo, condicionada à suspensão total do apoio ocidental à Ucrânia, não passa de uma chantagem descarada.
Na prática, o que Moscou exige é que o mundo abandone Kiev à própria sorte, para que suas forças possam avançar sem resistência. É como se Putin dissesse: deixem a Ucrânia desarmada e nós a destruiremos com prazer. Recentemente, o ditador chegou a enviar uma mensagem a Trump, pedindo que os soldados ucranianos cercados em Kursk se rendessem, prometendo garantias humanitárias e tratamento de acordo com as leis internacionais. Uma ironia grotesca, vinda de um país que sistematicamente viola essas mesmas leis. Não há de fato nenhum cerco em Kursk, analistas independentes e veículos de imprensa do mundo todo já confirmaram isso. A narrativa de Putin e Trump sobre um suposto aniquilamento das tropas ucranianas é pura ficção. O que chama atenção, porém, é a hipocrisia de Moscou ao falar em respeitar o direito internacional, como se isso fizesse parte de sua conduta. A Rússia não apenas desrespeita essas normas há anos, como tortura 95% dos prisioneiros de guerra ucranianos, segundo relatórios de comissões independentes. Para Putin, as convenções de Genebra não passam de palavras vazias. Durante a conversa com Trump, o ex-presidente americano teria proposto um cessar-fogo de 30 dias, desde que a Ucrânia parasse de atacar a infraestrutura energética russa. Putin, por sua vez, teria aceitado a iniciativa e ordenado às suas tropas que respeitassem a trégua. No entanto, horas depois do suposto acordo, drones russos já estavam sendo enviados para novos ataques contra a Ucrânia. Como confiar em um país que a cada bombardeio a hospitais, escolas ou usinas, alega ter atingido alvos militares legítimos? Moscou mente de forma sistemática, e qualquer promessa sua não vale o papel em que é escrita. A verdade é que a Rússia não tem intenção de negociar de boa fé. Sua estratégia é clara: enfraquecer a Ucrânia até o ponto de rendição, enquanto testa a determinação do Ocidente. E infelizmente há sinais de que essa tática está funcionando. A hesitação em manter o apoio militar a Kiev só encoraja Putin a avançar. A única forma de conter essa ameaça é com uma resposta unificada e firme, algo que até agora, o mundo não conseguiu oferecer. Civil, poupar vidas inocentes na Ucrânia e, quem sabe, frear, ainda que parcialmente, a sequência interminável de crimes de guerra russos. Mas não nos iludamos. Isso não apaga o que já foi feito, nem impede o que ainda está por vir. A questão é: até que ponto essas promessas são reais? Quando se trata dos ataques ucranianos a refinarias russas, por exemplo, Moscou insiste em classificá-los como infraestrutura energética crítica, enquanto Kiev os vê como alvos legítimos de uma guerra de sobrevivência. Trump entende essa distinção? Putin realmente aceita negociar nesses termos? Em breve, a Ucrânia terá respostas, afinal, seus líderes já estão em contato com a equipe de Trump, tentando decifrar o que foi acordado nas costas de Kiev. O Kremlin, por sua vez, divulgou uma nota otimista, mencionando uma suposta iniciativa de segurança no Mar Negro, com negociações para detalhar um possível acordo. Mas quem precisa de mais um tratado vazio? Os navios russos já não ousam se aproximar da costa ucraniana, os drones de Kiev os afundaram um a um. E Putin, em seu jogo de aparências, anunciou um novo intercâmbio de prisioneiros, 175 soldados de cada lado, além da repatriação de 23 ucranianos gravemente feridos. É um gesto calculado, claro, uma tentativa de suavizar sua imagem perante o Ocidente. Mas, acima de tudo, é uma vitória para as famílias que recuperam seus entes queridos. Os líderes também reafirmaram o compromisso de redobrar esforços para alcançar um cessar-fogo, citando propostas anteriores de Trump. Para isso será criada uma grupo de trabalho russo-americano com foco em estabilizar zonas de conflito, desde o Oriente Médio até o Mar Vermelho. O discurso é de cooperação, mas a realidade é outra. Moscou e Washington continuam a tratar a Ucrânia como moeda de troca. E enquanto isso, a guerra segue, com civis sendo executados, cidades arrasadas e um agressor que não tem nenhum interesse genuíno em paz. O que mais chama atenção, porém, é o silêncio de Trump. Prometeu-se uma coletiva de imprensa bombástica, mas o que saiu foi um comunicado genérico, quase protocolar. Nele, os dois presidentes falam em paz duradoura e na necessidade de redirecionar recursos para as necessidades dos povos. Mas quem acredita nisso? A Rússia não quer paz, quer vitória. E a Ucrânia não pode se dar ao luxo de confiar em palavras vazias. As linhas vermelhas de Kiev são claras: soberania, integridade territorial e justiça. Trump pode tentar barganhar, mas a Ucrânia não se renderá. Não por orgulho, mas por sobrevivência. Enquanto isso, o Ocidente assiste dividido. Se os Estados Unidos começarem a compartilhar inteligência com Moscou ou reduzirem o apoio militar, a Europa terá que escolher: seguir Washington ou assumir seu próprio papel.
Mas uma coisa é certa, a Ucrânia não recuará. Não agora, não depois de tudo que já perdeu. E qualquer acordo que ignore essa realidade não passará de uma farsa, mais um capítulo na estratégia russa de ganhar tempo enquanto avança. Não passa de uma cortina de fumaça para mascarar a verdade nua e crua. A Rússia não quer paz. Ela quer rendição. E qualquer conversa sobre cooperação para prevenir conflitos futuros, ou controle de armas estratégicas só serve para distrair enquanto Moscou reorganiza suas forças, reabastece seus arsenais e prepara o próximo golpe. Os líderes ocidentais podem até se iludir com declarações pomposas e comunicados de imprensa cheios de promessas vazias, mas a realidade não se dobra a discursos. A guerra não acabou porque Putin decidiu que ela ainda não cumpriu seu propósito, apagar a Ucrânia do mapa. E aqui está o ponto crucial que muitos insistem em ignorar. Não existe meio-termo quando um lado quer aniquilar o outro. A Ucrânia não luta por território, luta por existência. A Rússia não negocia para recuperar fronteiras, negocia para ganhar tempo e esmagar a resistência. Qualquer acordo que não reconheça essa dinâmica é uma armadilha. Uma armadilha que a administração Trump, com sua obsessão por grandes acordos e sua visão distorcida de poder, parece determinada a cair. Para Trump, a guerra na Ucrânia é apenas mais uma peça em seu jogo de egos, um incômodo a ser resolvido com um aperto de mãos e um tweet triunfante. O que ele não entende, ou se recusa a aceitar, é que Putin não joga pelas mesmas regras. Para o Kremlin, não há vitória sem a destruição total do inimigo. E qualquer concessão que não leve a isso será vista como fraqueza, não como diplomacia. A ilusão de que é possível encontrar um meio-termo é perigosa porque parte de uma premissa falsa, a de que ambos os lados têm algo a ganhar com a paz. Mas a Rússia não quer paz. Ela quer submissão. E enquanto o Ocidente desperdiça energia em negociações que não levam a lugar nenhum, Putin avança. Cada dia de hesitação é um dia a mais para que suas tropas consolidem posições, para que seus aliados, como a China e o Irã, reforcem seu arsenal, para que a fadiga ocidental se transforme em indiferença. A Europa, por sua vez, oscila entre o medo e a coragem. Alguns países, como a Alemanha, finalmente começam a acordar para a realidade. Não há segurança sem defesa. O anúncio de um aumento histórico nos gastos militares não é apenas um gesto simbólico. É um reconhecimento de que a paz não se mantém com palavras, mas com ação. E se a Europa não agir agora, quem o fará? Quanto aos Estados Unidos, a situação é ainda mais preocupante. Trump não vê a Ucrânia como uma nação soberana, mas como um peão em seu tabuleiro geopolítico. Sua abordagem não é estratégica, é narcisista. Ele quer um acordo não porque acredite na paz, mas porque precisa de uma vitória para alimentar sua imagem. E é exatamente por isso que suas ações são tão perigosas. Ele está disposto a sacrificar a Ucrânia no altar de seu ego. Quando ele pressiona Kiev para negociar, quando reduz o apoio militar, quando flerta com Moscou, não está buscando uma solução, está pavimentando o caminho para a próxima guerra. Porque Putin não parará na Ucrânia. Se ele vencer lá, a próxima parada será a Moldávia. Depois, os Bálticos. E então, talvez, a própria Europa. A ironia é que quanto mais Trump tenta se distanciar da imagem de fantoche de Putin, mais ele reforça essa percepção. Sua decisão de retomar parcialmente o apoio à Ucrânia não foi um ato de convicção, mas de cálculo político. Ele percebeu que seu flerte descarado com Moscou estava custando caro, não apenas em termos de apoio popular, mas também entre seus próprios aliados. Os veteranos americanos, que lutaram por valores que Trump parece disposto a jogar fora, não aceitarão passivamente que seu país vire as costas para um aliado em nome de um acordo obscuro com um ditador. E é por isso que, por enquanto, ele recuou. Mas não se enganem, esse recuo é temporário. Assim que a pressão diminuir, assim que ele achar que pode se safar, Trump voltará à sua estratégia original: pressionar a Ucrânia, cortejar Putin e fingir que o mundo é um jogo de soma zero onde só os grandes têm voz. O problema é que o mundo não funciona mais assim. A era em que duas potências podiam dividir o globo entre si acabou. A Ucrânia não é um território a ser barganhado, é uma nação que escolheu seu próprio destino. A Europa não é um espectador passivo, é um continente que finalmente começa a entender que sua segurança depende de sua própria força. E os Estados Unidos, por mais que Trump tente reescrever a história, não podem se dar ao luxo de ignorar que sua credibilidade está em jogo. Se Washington abandonar Kiev, não estará apenas traindo um aliado, estará sinalizando para o mundo que não se pode confiar na palavra americana. E isso, mais do que qualquer sanção ou acordo, é o que Putin realmente quer.
No fim das contas, a única coisa que pode deter a Rússia não são discursos, nem negociações vazias, nem a ilusão de que Putin algum dia aceitará a paz. É a determinação da Ucrânia em resistir, é a coragem da Europa em se armar, e é a clareza do Ocidente em entender que nesta guerra não há espaço para meias medidas. Porque quando se trata de sobrevivência, não há meio termo. Há apenas vitória ou derrota. E a Ucrânia já escolheu. Agora cabe ao resto do mundo decidir de que lado quer estar. E essa é a verdade nua e crua. A liderança americana não passa de um circo de incompetentes, manipulados ou, pior, cúmplices. O secretário de Defesa dos Estados Unidos? Um apresentador de TV alcoólatra, que não faz ideia de como funciona um exército. O chefe da inteligência? Um fantoche que acreditava na propaganda russa muito antes de isso virar moda na Casa Branca. E o próprio Trump? Um homem que entre a vaidade e a estupidez, não consegue distinguir uma piada de Putin de uma humilhação pública. Quando o ditador russo sugere renomear Israel em sua homenagem, ele leva a sério. Quando ridiculariza suas decisões, ele acha que está sendo elogiado. E enquanto isso, a América e o mundo pagam o preço. Mas não se enganem, Putin não está brincando. Ele viu a fraqueza, a indecisão, a falta de vontade de um líder que deveria ser o mais poderoso do planeta. E o que faz um tirano quando percebe que seu adversário não tem coragem de revidar? Avança. Porque para ele, cada hesitação é uma vitória. Cada promessa vazia de Trump, como aquela sobre um acordo de paz que nunca chega, é mais um sinal de que pode continuar. E enquanto Washington brinca de diplomacia, a Ucrânia sangra. Enquanto Trump sonha em fazer a paz para se gabar nas eleições, Putin calcula quantas cidades ainda pode tomar antes que alguém o impeça. O problema é que essa guerra não é um jogo. Não é um reality show onde se pode apertar um botão e recomeçar. Quando a ajuda americana é cortada, e ela pode ser cortada a qualquer momento como um interruptor, não são apenas os ucranianos que sofrem. São as bases da OTAN que tremem. São as fronteiras da Europa que ficam expostas. São os aliados que percebem que no fim das contas podem estar sozinhos. E se há algo que Putin entende melhor do que ninguém é o medo. Ele sabe que sem pressão real, sem consequências reais, não há motivo para parar. Então, o que resta? Apenas uma coisa: não confiar em salvadores milagrosos. Não esperar que Trump acorde ou que Putin entre em razão. Porque homens como eles não mudam, eles apenas se adaptam para sobreviver. O que resta é a Ucrânia continuar lutando. É a Europa se armar, mesmo que devagar, mesmo que tarde. É o mundo entender que nesta guerra, não há neutralidade possível. Ou você está do lado da liberdade ou está do lado da opressão. E se a história nos ensinou alguma coisa, é que regimes como o de Putin não caem por acaso. Eles caem quando alguém tem a coragem de enfrentá-los, não com palavras, mas com ações. A pergunta não é se a Rússia será derrotada. A pergunta é: quem terá a força para fazer isso acontecer? E mais importante ainda, quem terá a vergonha de não ter tentado?